Bom dia, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos apresentar a nossa terceira aula do nosso curso, que procura falar de dois autores que foram centrais nessa mudança da escola clássica para a escola neoclássica. Nós tivemos os três autores que criaram a Revolução Marginalista, e esses autores aqui, o Francis Edward e o John Bates Clark, eles começaram a estruturar todas essas ideias em termos de uma teoria mais fácil de se trabalhar, que é através de conceitos matemáticos. Então, eles utilizaram a matemática para desenvolver esses conceitos econômicos. E aí, o principal fator que o Francis Edward pensava era o seguinte: tentar representar as preferências dos consumidores de uma forma gráfica. Então, ele fez isso ao conceber as chamadas curvas de diferença. O que são curvas de diferença? A ideia das curvas de diferença é que existe um consumidor que vai consumir os bens X e Y, e ele quer saber qual quantidade de X e Y que gere a mesma quantidade de utilidades. Então, a ideia é diferentes quantidades de consumo de X e Y gerando a mesma utilidade. Então, ele concebeu isso aqui, que é aquilo que ele chamou de curva de indiferença. O que é que essa curva de indiferença está me dizendo? Ela está dizendo que, para diferentes níveis de consumo de X e Y, seja no ponto A, seja no ponto B, seja no ponto C, o consumidor está extraindo o mesmo bem-estar. O que acontece se eu tiver uma curva de diferença mais distante da origem, aqui, por exemplo? Então, essa curva de diferença, que eu vou escrever dessa forma, o 1, por exemplo, seria uma curva de diferença 1 superior à curva de diferença 0. Por quê? Porque está distante. Quanto mais distante da origem, maior é o bem-estar adquirido pelo consumidor. O que acontece nos pontos A, nos pontos A, B e C? Ponto A está aí, ponto B está aqui, ponto C está aqui. Esses três pontos são em cima da mesma curva de diferença. O que é que eles estão me dizendo, então? Eles estão dizendo que eles geram o mesmo bem-estar. No ponto A, eu tenho consumo de batatas é 8, consumo de carne é 2. O consumidor, portanto, está tendo um determinado nível de bem-estar no ponto A ao consumir 8 quilos de batata e 2 quilos de carne. O que acontece se ele deixa de consumir essas quantidades e passa no ponto B a consumir essa quantidade aqui? 5 quilos de batata e 3 quilos de carne. Ele abre mão de 3 quilos de batatas para adquirir 1 quilo a mais de carne. O que é que isso significa? Significa que dentro da preferência dele, abrir mão de 3 quilos de batata equivale a conseguir 1 quilo a mais de carne. Ou seja, ele pensasse em termos de taxa de troca ou preço, o preço de 1 quilo de carne seria equivalente ao preço de 3 quilos de batatas. Entretanto, o que acontece se ele abandonar o ponto B e for consumindo o ponto C? Ele vai adquirir um bem-estar equivalente a consumir 5 quilos de carne e 3 quilos de batata. Olha aqui o que foi que aconteceu. Essa diferença aqui é só 2, né? Enquanto aqui a diferença era 3, aqui a diferença é só 2. E aqui a diferença era 1, e aqui a diferença é 2. O que foi que aconteceu? Quando ele sai do ponto B e vai para o ponto C, ele abre mão de 2 quilos de batata para consumir 2 quilos de carne. É interessante porque aqui, ó, de 3 para 1 virou de 2 para 2.
Ou seja, antes a relação entre batatas e carnes era 3 para 1. Agora essa relação se tornou 2 para 2, que é a mesma coisa que dizer 1 para 1. É como se a gente estivesse mostrando que houve uma modificação dos preços de batatas com relação à carne. Né? Antes a carne valia 3 vezes mais a quantidade de carne, agora o preço é igual. Ou seja, as preferências estão se modificando, e essas preferências estão se modificando por quê? Porque o consumidor, cada vez está comendo mais carne, então cada consumo adicional de 1 quilo de carne vai valer menos por causa da utilidade marginal. E quando ele deixa de comer batata, cada consumo a menos de batata se torna mais precioso, né, relativamente ao consumo de carne. Então, a ideia é o quê? O consumidor ele vai querer consumir uma cesta de bens mais distante possível da origem, que acontece com essa cesta de bens bem aqui, bem distante da origem. Nessa cesta de bens bem distante da origem, talvez ele consiga consumir essa quantidade de batatas, 8, aliada a uma quantidade de carne, vou ver aqui o que, 6. Ou seja, ele consumiu muita batata e muita carne ao mesmo tempo. Então ele está tendo o quê? Está tendo uma utilidade maior. Por quê? Porque ele conseguiu aumentar ao mesmo tempo o consumo de carne e de batata. Vou botar assim, 9 de batata e vamos aqui, 6 de carne, né? Então, mais para cá, assim, pronto. 9 de batata, 6 de carne, olha aí. Ao mesmo tempo que ele aumentou o consumo de batata, ele aumentou o consumo de carne. Isso só pode ocorrer o quê? Ele atingiu uma curva de diferença superior, né? Então, ele atingiu a curva de diferença superior, ele tem mais bem-estar, certo? Ele não precisou abrir mão de batata para comer mais carne ou abrir mão de carne para comer mais batata. Ele, ao mesmo tempo, aumentou o consumo de ambas. Isso significa que ele tem mais utilidade. Muito bem. Aqui eu mostro isso, né, pela distância da origem, ou seja, quanto mais distante da origem, mais ele vai poder fazer essa troca entre batatas e carnes, gerando maior bem-estar, né? Ou seja, as curvas estão se distanciando da origem e vão dando mais bem-estar, ou seja, ao mesmo tempo ele pode aumentar o consumo de carne e de batata, enquanto que quando ele tem menos escolhas, né, menos possibilidades, o que ele faz? A quantidade de consumo de carne e de batata acaba sendo inferior, né? Ele atinge uma curva de diferença mais baixa, mais próxima da origem. Então, ao mesmo tempo, ele pode aumentar o consumo de carne e de batatas. E aí, muito bem. A ideia básica é o quê? A ideia básica é que, para que eu possa atingir, talvez, para que eu possa atingir curvas diferentes cada vez mais elevadas, significa que eu preciso produzir cada vez mais carnes e batatas. E se eu tiver alguma restrição, por exemplo? Vamos partir do princípio que, em determinado momento, a quantidade de produtos da economia não pode ser aumentada. Por que não poderia ser aumentada? Eu tenho que y, que é a função de capital e trabalho. Não é uma seta. Capital e trabalho. E está aqui. Pronto. Se y é a função de capital e trabalho, como é que eu garanto que y em um determinado momento é fixo? Se capital for fixo, se trabalho for fixo. Ou seja, se os fatores de produção não conseguirem se modificar, significa o quê? Significa que a produção está fixa. E aí, dentro desse processo onde a produção é fixa, como é que eu aumento o consumo por parte de um consumidor?
eu vou ter um trade-off, né? Eu vou ter que diminuir o consumo de outro consumidor. Para facilitar as coisas, vamos pensar em apenas 2 indivíduos nessa sociedade. Esses indivíduos estão consumindo os produtos que têm disponíveis. E aí o que acontece? Eu vou partir do princípio que não há desperdício. Tudo que é produzido vai ser consumido. Se tudo que é produzido vai ser consumido, como é que eu faço isso? Eu tenho, portanto, existe uma restrição, a gente chama essa restrição de restrição orçamentária intertemporal, e eu tenho um ponto onde eu posso otimizar o consumo. Que ponto é esse? O ponto de otimização de consumo. Eu chamo esse ponto de otimização de consumo dessa curva, né? Eu tenho uma curva de indiferença. O que é a curva de diferença? É exatamente a curva que me diz como essa sociedade está maximizando. O que acontece se eu estiver consumindo essa quantidade aqui? Digamos que essa quantidade aqui é 4 quilos de batatas e 2 quilos de carne. O que é que esse ponto aqui está me dizendo? Esse ponto aqui está me dizendo o seguinte. Nesse ponto aqui, eu estou consumindo uma quantidade abaixo da quantidade que a sociedade está produzindo. E o que acontece nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, eu estou consumindo uma quantidade acima da quantidade que a sociedade está produzindo. Então, nenhum desses pontos são factíveis. Quais são os pontos factíveis? Os pontos factíveis são os pontos que estão em cima dessa curva vermelha, né? Quaisquer pontos em cima dessa curva vermelha, aqui, ou aqui, por exemplo, são pontos factíveis. E o que é que vai acontecer? Eu descubro que existe um ponto em cima dessa curva vermelha que vai maximizar a utilidade, que é o quê? Todos esses outros pontos, o que é que está acontecendo com todos esses outros pontos? Esses outros pontos estão atingindo curvas de diferença inferiores, né? Esse ponto aqui, ó, está atingindo essa curva de diferença. Esse ponto aqui. O que esse ponto aqui está fazendo? O ponto aqui está atingindo essa curva de diferença, né? Esse ponto aqui, ó, atinge esse ponto inferior, mas também atinge esses pontos de produção azuis. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu posso atingir aqui, esse ponto que eu chamarei de ponto A. O que está acontecendo no ponto A? No ponto A, melhor escrever assim. Pronto. O que está acontecendo no ponto A? No ponto A eu tenho um ponto inferior, né? Ou seja, eu tenho essa curva de diferença inferior, que é laranja, e o que está acontecendo no ponto B? No ponto B, essa curva de diferença laranja corta a reta. E no ponto C? No ponto C é a mesma coisa. Essa curva de diferença laranja também corta essa reta aqui, ó. Só que, o que é que está acontecendo nos pontos A, B e C? Todos eles são inferiores. Por que os pontos A, B e C são inferiores? Vamos comparar com o ponto D aqui, onde a curva verde corta a reta vermelha. Ponto D
está atingindo uma curva de indiferença superior ao ponto A, B ou C. Que é o que? Essa curva de diferença aqui, que eu chamarei de U', certo? U' em verde, né? U' em verde. E aqui, duas linhas em laranja, que é a curva laranja, certo? A curva laranja é o duas linhas, a curva verde é o linha, e claramente dá para ver que a curva laranja ela é inferior à curva verde, pelo simples fato de que ela está mais próxima da origem. Então, os pontos A, B e C são pontos que cortam a curva mais próxima da origem. O A não corta, né? O A é melhor. O A não corta a reta de restrição orçamentária. O A é inferior à reta, ou seja, está havendo desperdício de recursos, mas os três, A, B e C, estão em cima da curva de diferença laranja. Os pontos D de dado e E estão em cima da curva de diferença verde, são, portanto, superiores à laranja, mas não estão otimizando. Quem é que otimiza essa restrição orçamentária? É o ponto F. O que é que está acontecendo no ponto F? No ponto F, eu estou em cima dessa curva de diferença 1, 0. O que é que essa curva de diferença 1, 0 está me dizendo? Essa curva de diferença 1, 0 está me dizendo o seguinte. Eu tenho aqui essa quantidade de batatas, 5 quilos, e essa quantidade de carne, 3 quilos. A sociedade está produzindo essas quantidades. Então, se eu consumir nesse ponto, eu atinjo esse nível superior. O que acontece se eu tivesse no ponto E, que é bem aqui, essa quantidade de batatas e essa quantidade de carne? Eu estaria também produzindo essa quantidade, só que eu estaria abaixo dessa curva azul clara, né? Essa curva, o nome dessa cor é ciano, essa coisa ciano, que é o azul clarinho, a sociedade está produzindo essa quantidade de batatas e de carne, só que eu estaria num ponto onde o consumidor teria menos bem-estar, né? Então, o ponto C é um ponto que não está... Ponto C não, ponto E, desculpe. Ponto E é um ponto que não dá maximização da utilidade. Qual é o ponto que dá maximização da utilidade? Ponto F. E se eu estivesse pensando no ponto G? O que é que o ponto G está me dizendo? O ponto G está me dizendo o seguinte, poxa, no ponto G, o que é que a gente tem? No ponto G, a gente tem uma curva de diferença superior. Olha aqui. A gente atingiu a curva de diferença 1. O que é que a curva de diferença 1 está me dizendo? A curva de diferença 1 está me dizendo o seguinte. Eu estou bem distante da origem. Portanto, eu tenho mais bem-estar. Seria maravilhoso atingir esse ponto aqui, ponto G. Qual é o grande problema? A sociedade tem esses recursos aqui. A sociedade, com esses recursos, não consegue atingir esse ponto G. Se os recursos estivessem aqui, o ponto G seria factível. Mas os recursos estão aqui, portanto, a sociedade não tem recursos para que o consumidor consuma esse nível de batatas e de carne G. Então, o ponto G não é atingível, certo? Muito bem. Então, o que a gente tem é o quê? E se a sociedade, com o passar do tempo, não tiver mais essa restrição? Aqui eu tenho essa restrição, que significa o quê? Eu não tenho como aumentar a produção. Mas digamos que a sociedade tenha como aumentar a produção. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui, então, inicialmente essa produção. Depois de um tempo, eu tenho essa produção. Depois de um tempo, eu tenho o quê? Essa produção aqui, ó.
que está acontecendo aqui? Os níveis de produção estão aumentando. Os níveis de produção aumentando significa o quê? Eu estou tendo a capacidade de aumentar o meu bem-estar. Né? O bem-estar da sociedade está aumentando, por quê? Porque antes, quando a curva de produção era a curva da restrição orçamentária zero, o que está acontecendo na restrição orçamentária zero? Na restrição orçamentária zero, eu só sou capaz de atingir essa curva de diferença o zero. Né? Essa curva de diferença o zero, ela só é possível de ser atingida com o quê? Com a restrição orçamentária zero. O zero. Então, estou perdendo a quantidade de cores, né? Vou apelar para outras cores. O que é que essa curva, o zero, está me dizendo? Está me dizendo basicamente o seguinte. O ponto F é possível de atingir. Onde é que está o ponto F? O ponto F está bem aqui, né? Esse ponto F, que está bem aqui, nesse ponto aqui e aqui, ele é possível de ser atingido com essa curva, o zero. E essa produção de toda a sociedade. Mas o que acontece se a produção da sociedade sobe para cá, para esse ponto laranja? A produção da sociedade subiu para o ponto laranja. Esse aumento da produção da sociedade me deu o quê? Me deu a possibilidade de atingir outro ponto, que é o quê? Outra curva de diferença. Que curva de diferença é essa? É uma que corta o ponto D. O que acontece no ponto E? Se eu estou em cima dessa nova capacidade de produção da sociedade, laranja, eu consigo atingir os pontos E e o ponto D. O que eu escolho? O ponto E ou o ponto D? O ponto E está em cima dessa curva de diferença, o zero. O ponto D está em cima dessa curva de diferença, o 1. Então, o ponto D é preferível ao ponto E. Por quê? Ele está em cima de curva de diferença superior. O 1 é preferível ao zero. Então, é melhor eu escolher o 1. Deixar o zero de lado, escolher o 1. Por quê? Porque o zero é inferior, ele é mais próximo da origem do que o 1. Então, quando houve esse aumento aqui, ao invés de eu sair do ponto F para o ponto E, é melhor eu sair do ponto F para o ponto D, porque o ponto D maximiza a utilidade. A mesma coisa ocorre quando a produção cresce daqui para cá. Imagine que a produção agora cresceu para a reta vermelha. Na reta vermelha eu tenho 3 pontos, pontos A, B e C. O que é que o ponto A está me dizendo? O ponto A está em cima dessa curva de diferença, o zero. Então, eu estou tendo esse nível de bem-estar, o zero. O que é que o ponto B está me dizendo? O ponto B está me dizendo que eu estou em cima da curva de diferença, 1. Opa! Ponto B, portanto, é melhor do que o A, por quê? Porque o 1 é superior ao zero, né? Então, o ponto B é um ponto melhor do que o ponto A. Só que o ponto B é indiferente ao ponto D de dado, né? Só que no ponto D, eu consigo atingir o ponto D quando eu tenho essa produção. O que acontece quando eu tenho uma produção maior, como essa aqui? Quando eu tenho uma produção maior, como essa aqui, o ideal é que eu não fique consumindo nem no ponto A, nem no ponto B. É que eu vá consumir no ponto C. Por quê? Porque o ponto C atinge uma curva de diferença superior, que é a U2. O que está acontecendo aqui na U2? Na U2, eu tenho o quê? No ponto C, eu estou atingindo uma curva de diferença que é a mais distante possível da origem para essa quantidade de produção aqui. Se a produção crescer, claro, eu vou
atingir curvas de diferença mais distantes da origem. Mas para esse nível de produção, a curva de diferença mais distante da origem a ser atingida é a O2. Então, é isso que eu devo fazer. Então, quais são os pontos ótimos? Os pontos A, B e E não são ótimos. Os pontos F, D e C são pontos ótimos. Quando a gente liga esses três pontos, F, D, C, que são os pontos ótimos, o que a gente tem? O que é que essa reta aqui, que liga F, a D, a C, me diz? A gente chama essa reta de curva de contrato. O que é a curva de contrato? A curva de contrato é exatamente essa curva que liga todos os pontos ótimos para os diferentes níveis de produção. Né? O que eu estou produzindo? Nessa reta amarela, depois eu passo a produzir essa reta laranja, depois a sociedade consegue aumentar a produção para essa reta vermelha. E cada uma dessas retas, amarelo, laranja e vermelho, tem um nível ótimo de consumo, que é o quê? São os pontos F, D e C. E aí a reta que liga esses pontos ótimos é chamada de curva de contrato. Certo? Muito bem. A ideia do Edworth é o quê? A ideia do Edworth é tentar pensar numa sociedade onde há muita produção, há muito consumo e não há desperdícios. Aí, o Edworth foi influenciado por um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, que trabalhou essas noções de produção, consumo, ausência de desperdício, e depois disso criou uma caixa que passou a ser chamada de caixa de Edworth. O que é essa caixa de Edworth? A caixa de Edworth seria um retângulo mais ou menos assim. A gente faz assim, então cria um retângulo, né? Esse retângulo não está muito bem feito, não. Vou botar uma retinha assim, pronto. Vou botar uma reta assim. O que esse retângulo está me dizendo? Esse retângulo está me dizendo mais ou menos o seguinte. O sexta-feira, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter aqui a sua origem. O Robson Crusoe vai ter aqui a sua origem. Então, o Robson Crusoe ele vai maximizar a sua utilidade. Tira esse x, esse zero aqui. Né? Vamos ignorar esse zero aqui. E aí, ele vai maximizar a sua utilidade olhando para cá, né? Ou seja, quanto mais distante da sua origem, ou seja, quanto mais nessa direção, maior vai ser o consumo de, sei lá, vamos pensar que o Robson Crusoe foi o náufrago numa ilha, na ilha ele podia pescar peixe e tirar coco para beber água. E aí ele passava o dia pescando peixe ou colhendo coco para aumentar o seu consumo. O consumo dele estava sendo aumentado nessa direção. Por outro lado, o sexta-feira foi um nativo que ele achou nessa ilha, e quando ele achou esse nativo nessa ilha, ele fez o quê? Ele descobriu que sexta-feira colhia coco e pescava peixe nessa direção aqui, ó. A origem do sexta-feira é aqui, certo? Não é essa tonalidade. Qual é a tonalidade que é essa? Pronto. E aí a origem do sexta-feira é aqui e ele vai aumentar sua produção nessa direção. Então parece que há algum tipo de contradição, né? Se a quantidade de peixes e cocos que sexta-feira e Crusoe juntos consomem tem um limite, eles vão trocar entre si o que cada um pescou, o que cada um colheu, e aí, quanto mais o sexta-feira consumir, significa que menos o Robson Crusoe vai consumir. Quanto mais o Robson Crusoe consumir, significa que menos o sexta-feira vai consumir. Então, aqui a gente tem o chamado trade-off, né? Como é que eles vão trocar? A ideia que eles vão trocar é que, inicialmente, por exemplo, eles podem estar no ponto D. O que é o ponto D? No ponto D eu tenho o quê?
eu tenho as curvas de diferença para sexta-feira, diferença 1, que é essa aqui, para o sexta-feira, né? Essa curva mais assim. Curva de diferença 1. Curva de diferença 2, que é mais assim. Curva de diferença 3, que é mais assim. Então, as curvas de diferença 1, 2 e 3 para o sexta-feira. E o que é que está acontecendo? Quanto mais distante da origem do sexta-feira, as curvas de diferença para ele estão aumentando, né? Ou seja, os pontos A, B e C, o C tem mais bem-estar do que o B e o B tem mais bem-estar do que o A. Para o sexta-feira, certo? E para o Robson Crusoe, o que é que a gente tem? Mudar de cor, né? Essa cor aqui. A gente tem esses números, 1, 2 e 3. É 1, 2 e 3 em algarismos romanos. Para o Robson Crusoe, eu estou tendo o quê? Ixi, Maria. Curva mal desenhada, né? Agora melhorou. O Robson Crusoe, eu estou tendo isso aqui, ó. O 2 e 3 está fazendo o quê? Essa é próximo da origem do Robson Crusoe, essa já é um pouquinho mais distante. Opa, como é que eu tiro isso? Essa é um pouquinho mais distante, mas ainda, de alguma forma, pouco próximo. E essa é a mais distante de todas. A curva mais distante de todas para o Robson Crusoe. Ver se aumenta um pouco mais a intensidade. Esse aqui. Não, acho que é aqui. É. Certo. E certo. Muito bem. O que acontece? Robson Crusoe aumenta seu bem-estar assim. Sexta-feira aumenta seu bem-estar assim. Certo? Muito bem. Eles vão trocar, certo? Eles vão trocar. E aí, ao fazer essas trocas, imagine, por exemplo, que a gente está aqui no ponto D. Esse ponto D é um ponto... Eu vou tirar isso aqui, né? Verdinho, certo? O que está acontecendo nesse ponto verdinho D? Nesse ponto verdinho, o sexta-feira está nessa curva aqui e o Robson Crusoe está nessa curva aqui. Os dois estão em cima da curva 1, né? Sexta-feira aqui, Robson Crusoe aqui. Então, no ponto D, o que acontece? Como o sexta-feira está aqui nessa curva, para o sexta-feira, tanto faz o ponto D quanto o ponto E. O que é que esse ponto E está me dizendo? Está me dizendo que eu estou aqui em cima dessa curva, né? Então, para o sexta-feira, tanto no ponto D quanto no ponto E, ele está aqui, nessa curva 1. Então, para ele, tanto faz. Para o Robson Crusoe, o ponto D está em cima dessa curva e o ponto E está em cima dessa curva. Então, quando a gente sai do ponto D e vai para o ponto E, significa o quê? O Robson Crusoe fica numa situação melhor. Ele sai daqui e vem para cá. Ele sai de 1 e vai para 2. Então, o Robson Crusoe está melhorando de situação, de D para E, enquanto que o sexta-feira está indiferente. Né? Sexta-feira tanto faz. Ele continua em cima da curva 1. O que acontece, então, o ponto E ele é chamado Pareto superior ao ponto D. Por que eu chamo Pareto superior? Porque esse economista, Vilfredo Pareto, pegou a caixa de Edworth e viu que há esses pontos que são superiores em termos de bem-estar ao outro. Por que o ponto E é superior ao ponto D? Porque no ponto E, o sexta-feira consome a mesma quantidade na curva 1, mas o Robson Crusoe melhorou. Saiu da curva 1 e foi para a curva 2. Ele estava aqui e veio para cá. Então, ele melhorou seu bem-estar. Então, é por isso que o ponto E é superior ao ponto D em termos de bem-estar. Por isso passou a ser chamado Pareto superior.
Agora vamos imaginar duas possibilidades. Eu estou em cima do ponto E, não estou mais em cima do ponto D, estou no ponto E, que é esse ponto aqui, né? Ponto E, ó, esse pontinho aqui, certo? Em cima da curva 1 do sexta-feira, em cima da curva 2 do Robson Crusoe, 2 em algarismos romanos, 1 em algarismos árabes. Muito bem. Do ponto E, eu posso ou ficar parado no ponto E, ou ir para o ponto A, ou ir para o ponto B. O que acontece se eu for para o ponto A? Se eu for para o ponto A, o sexta-feira continua na curva de diferença número 1. Tanto faz para o sexta-feira os pontos D, E ou A. Dá na mesma. Ele não está piorando a situação, ele continua no mesmo lugar. D, E ou A. Se ele continua no mesmo lugar, significa que tanto faz. Ele pode ou ficar no ponto D, ou no ponto E, ou no ponto A. Para sexta-feira é indiferente. Mas para Robson Crusoe, que quando ele saiu do ponto D e foi para o ponto E, ele melhorou daqui para cá. O que acontece quando ele está no ponto E e vai para o ponto A? Ele atinge uma nova curva de diferença que é superior. Ele sai da curva de diferença 2 e vai para a curva de diferença 3. Então, mais uma vez, o Robson Crusoe está melhorando sua situação, né? Ele está saindo do ponto 2 e vai para o ponto 3. Ele sai do ponto E, vai para o ponto A e melhora, enquanto que sexta-feira não piora, continua na mesma. Então, o Robson Crusoe adoraria sair do ponto D, ir para o ponto E e depois ir para o ponto A. Ele está só melhorando de bem-estar. Enquanto isso, sexta-feira é indiferente. Tanto faz, está nos pontos D, E ou A. Portanto, tanto faz. Então, isso significa o quê? O ponto A é chamado ponto ótimo de Pareto. Por quê? Porque ele é melhor do que o ponto E, é melhor do que o ponto D, não piorou a situação do sexta-feira, mas melhorou bastante a situação do Robson Crusoe. Então, é chamado ponto ótimo de Pareto. Muito bem. O que aconteceria se, ao invés de, ao sair do ponto E, a gente não tivesse ido para o ponto A, a gente tivesse ido para o ponto B de bola? O que está acontecendo no ponto B de bola? O ponto B de bola é em cima dessa curva de diferença número 2 para o sexta-feira. Então, no ponto A não, no ponto E, o que é que eu tinha? No ponto E, o sexta-feira estava nessa curva de diferença 1. Ao sair do ponto E para o ponto B, ele melhorou de situação. Ele saiu de sua curva de diferença 1 e foi para a curva de diferença 2. Então, ele melhorou de situação. O sexta-feira, portanto, vai preferir o ponto B ao ponto E, porque está melhorando. O ponto B representa uma melhora para o sexta-feira com relação ao ponto E. E para o Robson Crusoe, o que é que o ponto E significa? No ponto E, ele estava nessa curva de diferença. No ponto B, ele continua em cima da mesma curva de diferença. Ele veio daqui para cá. Portanto, permaneceu nessa curva de diferença 2. Ele estava no ponto E na curva 2, no ponto B ele continua na curva 2. Ele é indiferente, tanto faz. Para o Robson Crusoe, tanto faz estar no ponto E quanto no ponto B, mas para o sexta-feira, não. Sexta-feira melhorou muito, indo do ponto E para o ponto B. Isso significa o quê? Significa que o sexta-feira vai preferir o ponto B ao ponto E. O ponto B é preferível para o sexta-feira ao ponto E, enquanto que para o Robson Crusoe é igual. Então, o que acontece quando a gente saiu do ponto D para o ponto E? Robson Crusoe melhorou, sexta-feira continua igual. Quando a gente saiu do ponto E para o ponto B de bola, Robson Crusoe continua igual, sexta-feira melhorou. Então, o ponto B é Pareto superior ao ponto D, porque houve um aumento de bem-estar. Quando estavam em cima do ponto D de dado, ambos estavam em suas curvas de diferença 1. Quando eu fui para o ponto B de bola, ambos atingiram sua curva de diferença 2. Então, o ponto B é um ponto Pareto superior tanto com relação ao ponto D, quanto é Pareto superior com relação ao ponto E. Ele é Pareto superior com relação ao ponto A?
Não. Por quê? Como é que a gente vê isso? O que acontece do ponto A para o ponto B? No ponto A, o Robson Crusoe está na sua curva de diferença 3 e o sexta-feira está na sua curva de diferença 1. Aqui. Ponto A. Opa. Ponto A. Ponto A, sexta-feira está aqui. E Robson Crusoe está aqui. Então, no ponto A, sexta-feira está na curva 1 e o Robson Crusoe está na curva 3. O que acontece no ponto B? Do ponto B, sexta-feira vem para a curva 2, é melhor para ele. Mas, em compensação, o Robson Crusoe sai da curva 3 e vem para a curva 2. Ó, vem para cá. Então, é pior para ele. Esse piora e esse melhora. Eu não tenho um ponto que é Pareto superior. Muito pelo contrário. Para um melhorar, o outro precisou piorar, do ponto A para o ponto B. E se eu estivesse em cima do ponto C? O que é que o ponto C? O ponto C, sexta-feira está na sua curva de diferença número 3 e o Robson Crusoe está na sua curva de diferença número 1. Né? O ponto C. Olha aqui no ponto C. Então, se eu sair do ponto B e for para o ponto C, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Robson Crusoe vai piorar e o sexta-feira vai melhorar. Para um melhorar, o outro precisa piorar. Entretanto, o ponto C, com relação ao ponto D, ele é Pareto superior, né? O que é que está acontecendo no ponto D? Sexta-feira está aqui, na curva 1, e quando ele vem para o ponto C, ele atinge o quê? Ele atinge a curva 3, né? E o Robson Crusoe? O Robson Crusoe é indiferente entre os pontos C e D. Porque ele continua na mesma curva 1. Então, tanto faz para o Robson Crusoe tá no ponto C ou no ponto D, para ele é a mesma coisa. Certo? Ele está em cima, na mesma curva de diferença. Então, para o Robson Crusoe é a mesma coisa entre os pontos C e D, mas para o sexta-feira não é a mesma coisa. Sexta-feira melhora. Quando eu estou no ponto D e vou para o ponto C, é muito melhor para sexta-feira, para o Robson Crusoe é a mesma coisa. Então, C é Pareto superior com relação ao D, mas com relação a B e A, não. Com relação a B e A, um melhora e o outro piora. Né? Então, com relação aos pontos A, B e C, são aqueles pontos, né, que fazem a curva de contrato. O que é a curva de contrato? Essa reta que une os pontos paretos ótimo. O que é um ponto Pareto ótimo? Pareto ótimo é aquele ponto em que, quando você o atinge, você sair dele, piora pelo menos as coisas pioram para pelo menos algum do consumidor. Eu estou, por exemplo, no ponto C, vou para o ponto D, piorou para quem? Piorou para o sexta-feira. Eu estou no ponto B, vou para o ponto E, piorou para quem? Piorou também para sexta-feira. Eu estou no ponto A, vou para o ponto E, piorou para o Robson Crusoe. Então, os pontos Pareto superior, se eu atingir eles, A, B ou C, e eu quiser ir para qualquer outro ponto, há uma piora para pelo menos um deles. Se eu sair de A, B ou C e for para D, E, sei lá, um ponto aqui, vou chamar de ponto F, o que acontece nesse ponto? Que eu estou chamando de ponto F. O que acontece no ponto F? Esse ponto F é um ponto pior para alguém, ou para o sexta-feira, ou para o Robson Crusoe, com relação aos pontos B e C. Também posso comparar com o ponto A, né? Saindo daqui, indo para cá, depois vindo para cá. É Pareto superior, porque no ponto A, o Robson Crusoe está na curva 3, e o ponto F, ele estaria na curva 1. Né? Então, o F é Pareto inferior
aos pontos A, B e C, da mesma forma que os pontos E e D também são pontos Pareto inferior a A, B e C. Ok? Muito bem. Edworth, além dessa grande contribuição da caixa de Edworth, das curvas de inferência, ele também pensou em outras coisas, como, por exemplo, monopólio. E aí ele criou um modelo que era o seguinte: um modelo de duopólio. O que é monopólio? Monopólio é quando eu só tenho uma única empresa no mercado e ela monopoliza esse mercado. Quando entra uma segunda empresa, a gente chama de duopólio. Né? Então, são dois consumidores. E o modelo de duopólio de Edworth é diferente do modelo de duopólio de Cournot, que vocês devem ter estudado na disciplina de pensamento clássico. Né? No duopólio de Cournot, há uma competição e essa competição acaba com uma empresa reagindo ao que a outra faz. Né? No duopólio de Edworth, há uma certa competição onde elas vão, de certa forma, competir via preços e não via quantidade. Então, o que acontece? Basicamente, a condição de um mercado competitivo, ou melhor, a condição de equilíbrio para os lucros em qualquer mercado, sendo competitivo ou não, é esse aqui. A receita marginal precisa igualar ao custo marginal. E aí ele fez essa suposição pouco realista de que os custos marginais são iguais a zero. Né? Se isso for igual a zero, a receita marginal precisa igualar a zero para que a maximização seja feita. Claro que não necessariamente esse modelo só funciona com custos marginais a zero, foi só uma hipótese de trabalho que o Edworth utilizou. Então vamos pensar um pouco no modelo. Vamos pensar, por exemplo, que esse seja o nível de custo marginal do mercado competitivo, certo? Vou chamar isso aqui de custo marginal do mercado competitivo. Então, as empresas terão esse custo marginal. E aí, o que acontece? O que acontece em um monopólio? Em um monopólio é possível manipular preços de forma a que o preço fique bem acima do custo marginal. Né? Então, inicialmente a gente pensa que o preço está nesse nível e o custo marginal está lá embaixo. Né? Então, o nível de preço lá em cima, o custo marginal lá embaixo, significa o quê? Se uma empresa estiver produzindo, né, a empresa Q1 está produzindo essa quantidade, certo? A empresa Q1 está produzindo essa quantidade, e aí, o que acontece? Se ela tem esse custo marginal, qual vai ser a receita marginal dela? Se o mercado é competitivo, a receita marginal vai ser igual a preço. Então, receita marginal vai ser igual a preço. Se o preço está aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai estabelecer uma curva de receita marginal de forma a igualar a receita marginal ao custo marginal bem aqui. Então, essa vai ser a curva de demanda dessa empresa número 1. Ela vai ter essa curva de demanda. Se deparando com essa curva de demanda, ela vai fazer o quê? Ela vai igualar receita marginal a custo marginal aqui, nesse ponto. Né? E aí, nesse ponto, ao igualar a receita marginal a custo marginal, o que ela vai fazer? Ela vai decidir essa quantidade aqui e vai rebater lá em cima nos preços. Então, ela vai praticar esse preço, que eu vou chamar aqui de P1. E ela vai se comportar como uma monopolista, certo? Aí, o que ela está sozinha no mercado, aí o que outra empresa que vai entrar no mercado pensa? Poxa, essa empresa que se deparava com essa curva de demanda, a empresa se deparava com essa curva de demanda D1, ela praticou
essa receita marginal RMG1, né? Vou botar aqui um, só para ficar mais claro, que é a primeira. E aí, essa D1, ela praticou preços de forma a maximizar seus lucros. Ou seja, qual a característica de um monopólio? A característica de um monopólio é que a empresa pratica preços que são maiores do que a receita marginal. A receita marginal, por sua vez, para ela maximizar lucros, tem que ser igual ao custo marginal. É isso que está acontecendo aqui. O preço é maior, receita marginal igual a custo marginal aqui nesse ponto, então que ela pratica um preço maior. Certo? Muito bem. Então, o que é que a outra empresa vai pensar? A outra empresa vai pensar o seguinte: se eu praticar esse preço, P2, que é igual a P1, preço da empresa 2. O que acontece? A empresa 1 está vendendo essa quantidade aqui. Se eu praticar P2, eu vou vender essa quantidade aqui, que é 2. Então, o que é que ela faz? Ela faz exatamente isso. Ela pratica esse preço, P2, vende essa quantidade, Q2. E aí, de certa forma, ela também maximiza lucros, né? Dessa forma aqui. Maximiza lucros dessa forma aqui, igualando receita marginal ao custo marginal. Então, receita marginal, 2, igual a custo marginal aqui, né? Então, significa o quê? Ela pratica esse preço, vai ter um lucro. Ela descobre que o lucro vai ser essa área aqui, né? Da mesma forma que o lucro dessa outra aqui vai ser, botado só de outra cor, né? Vai ser essa área aqui. Que área é essa? Esse quadrado aqui, esse retângulo, é uma área que vai diferenciar preço de custo marginal, né? O preço é bem acima do custo marginal, portanto, é a área de lucro. Muito bem. Essas áreas de lucro. Só que acontece se uma das empresas descobrir o seguinte: o que acontece se eu praticar um preço que é nesse patamar aqui? O preço nesse patamar vai me dar essa quantidade produzida. E o custo, como é nesse patamar, isso significa o quê? Eu vou ter essa área de lucro aqui. Pode ser que essa área de lucro aqui seja maior do que essa área de lucro aqui, né? Essa área de lucro anterior. Que era o quê? Essa área de lucro anterior era aqui assim, né? Ou seja, basicamente, qual vai ser a diferença entre essas duas áreas? A diferença entre essas duas áreas vai ser eu comparar isso aqui, comparar isso aqui com isso aqui. Aqui parece ser menor, né? Essa área aqui parece ser maior do que essa. Mas o que acontece se eu pratico esse novo nível de preços, P1', e a empresa, que é a minha concorrente, continuar praticando P2? É possível que agora eu esteja captando uma quantidade maior de produção, né? Q1', e esteja tirando o mercado da minha concorrente. Deixa eu pôr aqui. Q1'. E aí, o que acontece? Talvez o mercado da minha concorrente, a esse preço, ela não consiga mais vender Q2. Talvez ela esteja vendendo uma quantidade menor
do que Q2. Uma quantidade que seja menor do que isso aqui. Aí, quando ela percebeu que a empresa 1 aumentou a produção e diminuiu o preço, a ideia do Edworth é que a empresa 2 vai imitar. Olhar para a curva de demanda dela, que é essa curva de demanda aqui, ó. E aí ela vai fazer o quê? Vai olhar para essa curva de demanda e vai procurar produzir o mesmo preço, né? Vai ser o quê? P2', P2', que é o quê? Que vai dar uma quantidade assim, né? Então, quantidade vai se tornar Q, vou tirar aqui, vai ser P2'. P2', Q1'. Então, a quantidade dessa também aumentou com relação a essa aqui. Deu para ver que ocorreu o quê? Ocorreu uma queda de preços aqui, ocorreu uma queda de preço aqui, né? As duas monopolistas diminuíram o preço, então agora fazendo o quê? Estão fazendo uma guerra de preços. Onde é que essa guerra de preços vai parar? Em algum momento elas vão diminuir o preço para cá. Depois, quem sabe, diminuir o preço ainda mais até chegar onde? Até chegar aqui. Por que elas não vão chegar abaixo disso aqui? Porque nesse momento que elas chegarem aqui, elas igualam o preço a custo marginal. E aí, igualando o preço a custo marginal, o que é que elas vão ter? Elas vão ter algo assim. Vão cada um produzir essa quantidade máxima. Ou seja, Q2 máximo e Q1 máximo. O que acontece quando elas chegam a esse ponto? Elas descobrem que agora o preço não está mais igual. Não está mais superior à receita marginal. O que está igual à receita marginal. O que é que significa? Duas empresas há apenas um sistema de duopólio, só que elas acabaram entrando numa guerra de preços, e essa guerra de preços acabou provocando. Acabou provocando que elas, duas empresas duopolistas, praticassem o mesmo preço de um mercado competitivo. E aí essa é a grande crítica que tem com relação ao modelo de duopólio de Edworth, né? Os dois duopolistas, eles vão entrar numa guerra de preços, vão produzir a mesma quantidade, cada um tentando cobrar um preço menor do que o concorrente. Essa luta vai chegar a um preço de mercado competitivo com a produção máxima dos duopolistas. Quando se somar uma à outra, é a mesma produção de um mercado competitivo. Aí, há uma controvérsia. Será que isso acaba aqui? A ideia é que talvez chegue um momento que eles descubram o seguinte: olha, a gente entrou numa guerra de preços, essa guerra de preços gerou uma produção de concorrência perfeita, e isso fez com que a gente tivesse, no longo prazo, lucros iguais a zero. Por quê? No longo prazo, a concorrência perfeita vai gerar um lucro igual a zero. O que acontece? Se o meu concorrente está produzindo a quantidade máxima que ele consegue produzir e tendo lucro igual a zero, o que acontece se eu voltar a produzir uma quantidade menor e praticar um preço muito mais alto? Aí você pode pensar, bem, se meu concorrente está praticando um preço mais baixo que esse preço aqui, eu chamo de preço de mercado competitivo, né? Que preço é esse? Preço de mercado competitivo.
Esse preço não é de monopólio, é o preço do mercado competitivo. Significa que todo mundo quer comprar dele, né? Essa produção aqui vai ser toda comprada de quem estiver praticando o preço do mercado competitivo. Só que a capacidade dele de produzir chegou ao limite. Ele não consegue produzir mais do que isso, né? Quantidade máxima. Será que haverá alguns poucos consumidores que queriam consumir esse produto a esse preço, mas quando chegaram nas lojas, todos os produtos já tinham acabado? E aí o que acontece? Se eu praticar um preço acima do mercado competitivo, um preço de monopólio, a ideia é que talvez eu consiga vender alguma coisa. Não vou conseguir vender tanto quanto o meu concorrente, mas vendo alguma coisa, uma quantidadezinha pequena, porque eu reduzi a quantidade produzida daqui para cá. O que acontece se eu produzir só um pouquinho, vendendo a um preço muito acima do mercado? Se eu vender alguma coisa, mesmo que seja muito pouco, por exemplo, digamos que eu consiga vender só esse tiquinho aqui, a quantidade seja só essa aqui, eu vou ter esse lucro aqui, ó. E vai ser o quê? Vai ser o preço que eu estou praticando acima do meu custo marginal. Então, ter esse lucro aqui, por menor que ele seja, é melhor do que ter lucro zero, né? Que é o que está tendo essa empresa do Duopolista 2 ao vender a um preço de mercado competitivo. Ao vender ao preço de mercado competitivo, o lucro dela é zero. E o meu lucro é positivo. Então, o que acontece? Se eu passo a praticar esse preço aqui e tenho um lucro positivo, eu abro mão de produzir o máximo para produzir uma quantidade bem pequenininha, cobrando um preço lá em cima. Então, isso pode fazer o seguinte. Isso pode fazer com que essa outra empresa pense o seguinte, olha, o meu concorrente está tendo lucro e eu estou tendo lucro zero. Então, vou fazer a mesma coisa que ele está fazendo. E aí volta de novo até a guerra de preços desde o começo. Esse é um modelo que foi criado pelo Edward. Uma guerra de preço, acaba a guerra de preço, alguém cobra o preço mais alto, depois reintroduz de novo a guerra de preço, e aí não tem equilíbrio, não dá para determinar qual é o equilíbrio desse modelo. Em função do modelo de Cournot ter um equilíbrio, esse modelo não tem um equilíbrio, então esse modelo do Edward passou a ser bem criticado. Certo? Bem, outra contribuição do Edward, que também o John Bates Clark vai começar a utilizar, é a noção de produto marginal e produto médio. Certo? A ideia básica é o quê? Se a gente tem uma função de produção desse tipo, y igual à função de capital e trabalho, a gente tem o quê? Se o capital é fixo, o que acontece? O capital está fixo, o trabalho está sendo variável. Então, cada vez que eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu vou ter como calcular o produto marginal. Né? A ideia básica é o quê? Eu aqui tenho 0 trabalhadores, e aí o produto é 0. E aí eu ponho um trabalhador a mais. Né? Um trabalhador a mais, um acima de 0. Né? E aí a ideia é o quê? Quanto mais trabalhadores eu puser, maior vai ser a produção. Só que como é que a produção vai fazer? Ela vai aumentar não de forma linear, assim. Ela vai aumentar de que forma? Ela vai aumentar nessa forma assim, vai crescer até um momento, chegar um momento de máximo e depois começar a cair. O que é que essa curva está me dizendo? Essa curva está me dizendo o seguinte. Basicamente, eu tenho duas concavidades, né? Primeira assim, outra assim. Ou seja, eu tenho uma curva que está crescendo aqui, uma parte está crescendo, e está até em cores diferentes, né? Para ficar mais claro. Essa é a parte que cresce.
e a outra parte é a parte que decresce. Não consigo. Certo. Agora deu certo. Essa parte cresce. Chega um momento em que ela deixa de crescer e passa a ser decrescente. Depois atinge o máximo. Está aqui assim. Depois de atingir o máximo, o que acontece? Ela se torna uma curva declinante, né? Vou botar aqui nessa cor, caindo, e nessa cor, como pronto, mais forte, amarelinho mais forte. Pronto. Então, cresce a tênus decrescente e passa a cair. E aí isso vai influenciar os dois conceitos que a gente usa, que é aqui, produto médio. O que é que está acontecendo aqui com o produto médio? O produto médio tem uma parte que cresce, atinge o máximo, depois decresce. Vou pôr aqui em verde. E tem o produto marginal, que ele também cresceu, atingiu o máximo e aí passou a cair. Só que o produto marginal ele não começa da origem. Ele começa de algum lugar, que não é a origem. Deixa eu pôr aqui. Começa daqui. Né? O marginal tem essa fase, que cresce até um determinado momento. E tem a segunda fase que, no ponto de máximo, que ele decresce um pouquinho. Pronto. Já o produto médio, ele tem esse momento de máximo, que é essa parte aqui, vou botar tudo em verde. E ele tem uma fase em que ele está crescendo. Inicialmente, o produto marginal ele cresce bastante. Chega um ponto de máximo em X, depois passa a decrescer. Então, a gente pode ver isso, e essas contribuições de John Bates Clark vão na direção, né, com essa função de produção, na direção do que o Edwards criou. Tem basicamente o seguinte, essa tabela que está mostrando que trabalhadores, primeiro tem o 0, vou até 5, a produção está crescendo, e aí, 50 menos 0 é o quê? O produto marginal, né? 90 menos 50, quando eu contrato o segundo trabalhador, quando eu contrato o terceiro trabalhador, o que acontece? A produção marginal está caindo, né? Então, inicialmente, o que acontece? O produto marginal inicial, ele foi lá para cima, depois ele começou a cair. Na verdade, essa tabela está mostrando esse salto, né, de 0 para 50, e já começo aqui, nesse ponto aqui de máximo, certo? E depois eu começo a cair, né? 50, 40, 30, 20, 10. Certo? Aqui o custo da firma que é fixo, porque o capital é fixo. Aqui o capital está fixo. E aqui o custo dos trabalhadores, que é o quê? É o salário dos trabalhadores, né? Cada trabalhador ganha 10. Então, tem um trabalhador, meu custo do trabalhador é 10. Tenho 2 trabalhadores, o salário é 10, então o custo vai para 20, assim por diante. Certo? Muito bem. E aí o custo total da empresa, que é o quê? Que é o custo fixo, mais o custo variável. Né? Custo fixo 30, nenhum trabalhador 30. Custo fixo 30, mais custo variável. E passa de 10 para 20, para 30, para 40, para 50. Então, que o custo total da empresa está crescendo de acordo com a quantidade de trabalhadores. A ideia é, como é que eu vou descobrir a quantidade de trabalhadores ótima que a empresa deve ter? Portanto, que a produção está crescendo inicialmente, cresce bastante,
depois de crescer o produto de forma crescente, ele passa a crescer de forma a retornos decrescentes, atinge um máximo, depois cai. Essa tabela, será que cai? Produção total, não. Só atinge o máximo. Então, nessa tabela, o que é que eu tenho? Eu tenho só essa produção de 0 até o máximo. Só as seções azuis e amarela. Não cheguei na seção vermelha. Certo? Essa tabela acaba aqui. Então, me interessa o quê? Os pontos X e Y. O que esses pontos X e Y me dizem? O X me diz o momento em que o produto marginal se iguala ao produto médio. O que é produto marginal? Produto marginal é a variação Y dado que ele variou. O que é produto médio? Produto médio é produto total dividido por trabalhador. Então, eu tenho a variação, outro eu tenho o total. O que acontece aqui? Que eles se igualam. Né? Nesse ponto, o produto total é igual ao produto médio. Então, nessa tabela, onde é que a gente vai ver isso? Aqui eu tenho o produto total e aqui eu tenho o produto marginal. O que é que eu estou vendo aqui? Aqui o produto total é 50 e o produto marginal é 50. Um trabalhador só, claro, ele é o único que produz. Aqui o produto total foi para 90, mas eu divido por 2, dá o quê? 45. O produto marginal, 40. Aqui, 120 dividido por 3 dá 40. O produto marginal, 30. Aqui, 140 dividido por 4 dá 35. Produto marginal, 20. O que está acontecendo aqui? 150 dividido por 5 dá 30, produto marginal 10. Eu tenho que o produto marginal aqui está sempre abaixo do produto. O produto marginal está sempre acima do produto. O produto marginal está sempre abaixo do produto médio, perdão. Então, eu estou nessa fase, né? Eu estou à direita de X. Onde é que é o ponto X? O ponto X é aqui, né? Com um trabalhador. Ou seja, quando eu tenho um trabalhador, qual é o produto médio? 50. Qual é o produto marginal? 50. Então, o ponto X aqui nessa tabela é 50. De lá para cá, depois que eu contrato mais de um trabalhador, o que é que acontece? O produto médio sempre é maior do que o produto marginal. Né? O que nos interessa é o quê? Saber a quantidade ótima de trabalhadores. Então, produto marginal igual ao produto médio aqui nesse ponto, com 50 de produção. Mas e a quantidade de trabalhadores? Então, de 50 eu atinjo quando tem o quê? Um trabalhador. Um trabalhador, o produto marginal é igual ao produto médio. Né? Que é mão de obra, então tem um trabalhador. E o que acontece com a quantidade ótima? Será que é aqui? Não tem a produção máxima? Não tem a produção máxima? 5 trabalhadores, né? A produção máxima é o quê? 5 trabalhadores, eu produzo 150. Mas será que é nesse ponto de produção máxima que eu escolho quantidade de trabalhadores ótima para a minha empresa? A ideia é o quê? O que é que maximiza o lucro da empresa? O fator de maximização de lucros da empresa é sempre receita marginal igual a custo marginal. Então, a gente tem que procurar isso. O custo marginal, aqui tem o custo da empresa. O custo marginal é o quê? É quanto há a modificação quando eu contrato um trabalhador a mais. Então, aqui, de 0 para 10 deu 10, de 10 para 20 deu 10, de 20 para 30 deu 10, de 30 para 40 deu 10. O que é que está acontecendo aqui? Ó? O custo total está variando sempre em quanto? Exatamente na variação do custo de trabalhadores. Por quê? Porque o custo com capital é fixo. Então, o que está variando é o quê? De 10 em 10.
Então, eu tenho que comparar o quê? Essa variação de 10 com esse caso. Tenho que descobrir qual é a receita marginal que me dá 10. Né? Qual é a receita marginal que me dá 10? Tenho que comparar. Produto marginal é o quê? Eu tenho que, quando eu produzir 50, a gente tem que descobrir qual é o preço do produto. Será que é 1? Se a gente fizer para 1, significa o quê? Eu tinha receita de 0, passei a ter receita de 50. E aí, o que foi que aconteceu aqui? Quando eu contratei um trabalhador a mais, ele deu uma variação de quê? De 40. Né? Então, um trabalhador a mais significa que o meu custo aumentou em 10, daqui para cá, e a minha produção, minha receita aumentou em 40. O que acontece se eu contratei mais um trabalhador? Minha receita aumentou em 30, 30 menos 20 dá 10. Quando eu contratei mais um trabalhador, minha receita aumentou em 20, meu custo aumentou em 10. Então, quando eu contratei o quinto trabalhador e atingir a produção máxima, é que meu custo passou a ser igual à minha receita adicional, 10 e 10. Então, se o preço do produto for igual a 1, eu contrato 5 trabalhadores. A questão é, e se o preço do produto não for 1? Se o preço do produto for 2, o que é que vai acontecer? Eu continuo variando em 10 aqui o custo da mão de obra. Mas a receita significa o quê? Mais 40 significa o quê? Mais 80. Né? 40 vezes 2. 30 vezes 2, 60. 20 vezes 2, 40. 10 vezes 2, 20. Então, eu vou continuar contratando, talvez eu contrate o sexto trabalhador, o sétimo trabalhador, o oitavo trabalhador, dependendo de como a minha produção aumentar. Mas se o preço não for 2, for meio, 0,5. Se o preço for 0,5, o que é que está acontecendo? É aqui que eu paro para contratar trabalhadores, né? Quando eu estou produzindo 120, passo a produzir 140, dá o quê? Uma diferença de 20. 20 vezes meio dá 10. Então, 10 vai ser igual à quantidade de trabalhadores, o custo do trabalhador adicional. Então, se o preço for meio, eu contrato só 4. Se o preço for 1, eu contrato 5. Então, dependendo do preço, eu vou ter a quantidade ótima de trabalhadores na minha empresa. Ok? A ideia básica é que essas curvas aqui eu tenho crescendo a produção quando eu contrato trabalhadores, aqui a produção cresce de forma decrescente, e aqui a produção passa a cair. Então, eu tenho na estrutura de custos algo assim. Né? Aqui eu tenho as chamadas economias de escala. O que são economias de escala? É o fato de que, em determinado momento, quanto mais eu aumento a produção aqui é Y1. Ficou mais clara, talvez, para dar para visualizar melhor. Y1. E aqui eu vou chamar de Y2. O que está acontecendo entre Y1 e Y2? Opa! Entre Y1 e Y2, o que é que eu tenho? Eu tenho chamadas economias de escala, ou seja, aqui o custo está em que patamar? Aqui o custo está nesse patamar aqui, eu vou chamar de C1. E aqui, que patamar é esse custo aqui? Vou chamar isso aqui de C2. C1, C2. Então, eu estou aumentando a produção e o custo está caindo. Né?
E o que é que está acontecendo nessa seção da curva? Nessa seção da curva, eu vou pôr aqui em amarelo, o que é que está acontecendo? Entre y2 e y3, o que é que está acontecendo? O custo continua a ser 2. Então, qualquer quantidade entre y2 e y3, o custo é o mesmo. A gente chama isso de rendimentos constantes de escala. E o que acontece aqui? A partir de y3, se eu continuar aumentando a produção, o que é que eu vou ter? Eu vou ter rendimentos crescentes de escala, ou deseconomia de escala. O que é deseconomia de escala? É o fato de que aqui, o que é que está acontecendo? Quando eu aumentar a produção acima de y3, o que é que acontece aqui? Eu tenho um custo que é maior do que o custo mínimo. Qual é o custo mínimo? C2, né? Em C2 o custo é mínimo. Mas em C3 o custo já é mais alto do que em C2. É menor do que em C1, mas já é mais alto que em C2. Ou seja, eu passei a ter deseconomia de escala. Significa o quê? Significa que a empresa tem que procurar descobrir alguma quantidade de produção entre Y2 e Y3. Maior do que Y3, os custos aumentam. Menor do que Y2, os custos também aumentam. Então, se ela quiser minimizar custo, ela tem que achar onde é que ela consegue praticar C2, que em algum momento entre Y2 e Y3. Né? Assim, a empresa minimiza custos. E com isso a gente encerra a aula de hoje falando das curvas de custo. Né? O que as curvas de custo podem ser? Eu mostrei aqui os custos. Eles podem cair, eu estou falando de custo médio. Também tem outro conceito de custo, que é custo marginal. E o mercado competitivo, o que é que a gente espera? A gente espera que as empresas vão contratar mais trabalhadores e elas vão ter um aumento do custo equivalente ao pagamento do salário. Né? Elas vão ter um custo marginal, que é cada trabalhador que é contratado vai aumentar o custo da empresa no valor do salário que está sendo pago. A gente tem o custo com capital, né? Que é a remuneração do aluguel do capital, os juros. E aí, se capital a gente considera fixo, então esse custo não varia. O que é que vai variar? Só a quantidade de salários que a empresa vai pagar aos novos trabalhadores contratados. Então, a gente precisa tentar descobrir qual é esse ponto de mínimo. Né? E aí, com isso, a gente tem o chamado custo médio, que está chamado de AC, Average Cost, né? Custo médio. E o custo marginal. O que é o custo marginal? O custo marginal é o custo que vai incorrer a empresa toda vez que ela contrata um trabalhador a mais. Esse custo marginal vai chegar a um ponto de mínimo. E a partir desse ponto de mínimo, o que é que ele vai fazer? Ele vai crescer. E ele vai crescer de que forma? Ele vai crescer de forma a atingir a curva de custo médio nesse ponto aqui. Que característica é essa aqui? Essa característica básica é a característica das curvas de custo, onde aqui é o ponto de custo médio mínimo. Então, o que é o custo médio mínimo? Exatamente o ponto onde a curva de custo médio é cortada pela curva de custo marginal. Ou seja, quando a curva de custo marginal corta a curva de custo médio, então eu tenho isso aqui. Custo médio mínimo. Desculpe, eu escrevi no lugar errado. Custo médio mínimo é aqui. Né? Ficar claro. Custo médio mínimo. Vou botar aqui para dar para ler.
E que quantidade é essa? A gente chama essa quantidade aqui de quantidade ótima. Por que é a quantidade ótima? Que extrema, é a quantidade ótima. Por quê? É a quantidade que minimiza o custo médio. Nessa quantidade, que é onde a curva de custo marginal corta a curva de custo médio, o custo médio é mínimo. Então, essa é a quantidade ótima para a empresa produzir, que é onde ela minimiza, ou seja, essa fase aqui, ó, entre Y2 e Y3, onde ela minimiza o seu custo. E aí, a gente tem que, se no curto prazo eu tenho isso aqui, no curto prazo eu tenho o quê? Produção de curto prazo. Ok? A produção de curto prazo é desse jeito, né? A L, onde o capital é fixo. E o que é que eu tenho no longo prazo? Eu tenho outra função de produção. A função de produção de longo prazo é diferente. A função de produção de longo prazo, a LP, é uma função de produção onde tanto o capital quanto o trabalho são variáveis. Então, a diferença de curto prazo com longo prazo vai me dar essas curvas. Aqui eu tenho uma curva de custo médio de longo prazo. O que aqui significa? Significa, essa curva de custo médio de longo prazo está dizendo o seguinte: eu posso produzir a quantidade que eu quiser de bens em função do fato de eu ter... Vou botar assim que é melhor. Eu estou produzindo a quantidade que eu quiser de bens. Por quê? Porque eu posso ter quantas fábricas eu quiser. Certo? Esse ponto aqui é o ponto de mínimo da curva de custo médio de longo prazo. Esse ponto aqui é o ponto de mínimo, né? O que é que esse ponto de mínimo está me dizendo? Está me dizendo que aqui é a quantidade ótima. Então, aqui é o quê? Eu tenho aqui a quantidade ótima de produção. Quantidade ótima. Que escreva. De produção de longo prazo. Mas, a quantidade ótima de produção de longo prazo, que essa aqui é a curva de custo marginal de longo prazo, ACLR, é o que é isso? A gente chama de curva de custo médio de longo prazo. Isso aqui não é. Custo médio de longo prazo, certo? Só que para cada curva de custo médio de longo prazo, eu vou ter o quê? Infinitas de curvas de custo médio de curto prazo. O que é cada uma dessas curvinhas aqui? Isso aqui, por exemplo. É uma curva de custo médio de curto prazo. E essa aqui é outra curva de custo médio de curto prazo. E essa aqui é outra curva de custo médio de curto prazo. Ou seja, no curto prazo, a quantidade de máquinas e equipamentos que eu posso comprar é limitada. Então, significa que os meus custos estão limitados pelo fato do meu capital ser fixo no curto prazo. No longo prazo, meu capital não é fixo, meu capital é... Eu posso cometer um erro aqui. Isso aqui está muito pequeno. Não, aqui mesmo. Acertei. Não sei. Foi que eu... Em algum momento eu perdi uma curva. Mas o que importa é o quê? O que importa é que aqui eu tenho infinitas curvas, né? De curto prazo. São curvas de custo médio de curto prazo. Essas curvas me dão o quê?
essas curvas estão dizendo algo bem interessante, que é o seguinte: são curvas envoltórias, né? Eles estão envolvendo o quê? O que acontece? Elas têm esses pontos, ó, aqui o custo médio é nesse ponto de mínimo, né? Essa outra, o custo médio, é nesse ponto de mínimo aqui. Então, no curto prazo, os mínimos eles estão atrelados a custos muito altos, né? Por quê? Porque a capacidade da empresa está muito limitada de aumentar a produção. Mas, no longo prazo, eu tenho condições de minimizar esse custo. Qual é o custo mínimo de longo prazo aqui? Aqui, né? Então, no longo prazo, eu atingo esse custo. Essa curva de custo mínimo, custo médio, mínimo de longo prazo. Né? Qual é o custo médio mínimo de longo prazo? É esse aqui. Tá? Esse é o ponto onde eu tenho uma quantidade ótima. No curto prazo, o custo médio mínimo é diferente, né? Ele é bem alto. Aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um custo médio mínimo nessa primeira curva de curto prazo, a curva de curto prazo 1. O custo médio mínimo de curto prazo 1. Né? Ela é muito. Custo médio mínimo de curto prazo 1, ela é bem alta, né? Muito alto nesse ponto. Olha como é alto, né? A ideia básica é que a curva de custo médio de longo prazo ela é envoltória, ou seja, ela envolve todas as curvas de custo médio de curto prazo e ela tem um mínimo. O que acontece com essa curva aqui? Que é a curva de custo médio, que atinge esse mesmo mínimo. Essa curva de custo médio é, para esse tamanho de firma, é uma curva que atinge esse mesmo ponto de mínimo e ela, a curva de longo prazo, é envoltória, certo? Bem, é isso. Na aula de hoje a gente fica por aqui, em todos esses conceitos, né? Longo prazo, curto prazo, custo médio, custo marginal. É bom dar uma revisada depois que rever essa aula. Mas na próxima aula a gente retoma isso. E se você tiver alguma dúvida, na aula síncrona, basta me perguntar. É isso. Tenham todos uma ótima semana. Tudo de bom. E